Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre a importância de um empreendedor insistir, persistir em seus sonhos. E para esse bate-papo, para essa conversa, a gente recebe o Eduardo Veloso, ele que é CEO da Trastevere Cidadania. Eduardo, seja muito bem-vindo ao canal Empreender para essa entrevista especial. Olá, Bruno Amorim, muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Eduardo, é bem isso, né? Tomando até você como exemplo, né? Que começou sua jornada empreendedora lá fora, né? Lá na Europa, na Itália, veio para o Brasil, acreditou nos seus sonhos e tem seguido aí nessa sua jornada, né? Nessa sua trajetória de vida, né? Bruno, é o que eu falo, o Brasil é um país de oportunidades. Eu acredito muito na nossa nação, acredito muito nas oportunidades que nós temos. E você tem que ser um perseverante, você tem que persistir, você tem que acreditar. E graças a Deus hoje nós estamos tendo muito sucesso, porque as pessoas estão buscando cada vez mais realizar o sonho de tirar uma cidadania italiana, ter uma qualidade de vida melhor, buscar segurança. Então é isso que nós fazemos com muito trabalho e esforço. E empreender é como você bem fala, né, Eduardo? Precisa trabalhar muito, estudar muito, se capacitar. Esse, com certeza, é uma alternativa, é uma saída, é um caminho para que o empreendedor consiga, de fato, dar o pontapé inicial, né? Bruno, a cabeça de um empreendedor, ela não para de pensar. Eu até costumo brincar aqui internamente que às vezes as pessoas podem me ligar às 4h30 da manhã, que no segundo toque eu atendo, porque a cabeça ela não para, você tem que ter ideias. É um país de oportunidades. Então você sempre tem que estar perto de pessoas, eu até falo assim, melhores que você. Porque você não precisa entender tanto daquele departamento, mas você precisa entender de pessoas, você precisa entender de gestão, você precisa entender de como melhorar a função e o trabalho das pessoas. E o nosso trabalho hoje aqui no escritório, né, obter o reconhecimento da cidadania italiana, a gente prima a excelência. Até a diretora comercial, ela fala assim, a gente não quer ser o maior, né, mas nós queremos ser o melhor, quer dizer, prestar sempre um bom trabalho, um excelente trabalho. E foi em cima, com certeza, Eduardo, de uma necessidade que você teve essa visão empreendedora em querer montar o seu modelo de negócio, o seu próprio negócio no Brasil, né? Tudo começa através de um sonho. Você tem que se apaixonar, você tem que gostar. Eu falo, Bruno, que o dinheiro ele é uma consequência. Não é pelo dinheiro, você vai trabalhando. Então, sim, eu tomei uma atitude lá atrás, há quase 20 anos atrás, eu fui morar na Itália, sem pretensão nenhuma de entender sobre cidadania italiana. Fiquei 6 anos no bairro Trastevere, que é um bairro de Roma, é um bairro muito boêmio. Eu fui fazer a minha cidadania, aprendi, a palavra profissão é mestiere, né? Aprendi o mestiere, aprendi como se fazia todo o processo, os trâmites, como ir numa comune, que documento entregar. Comecei a ajudar alguns amigos a obter o reconhecimento e surgiu um convite de eu voltar para o Brasil. E aquele sonho nunca se apagou. Eu parei de fazer aquilo e em 2016 surgiu uma oportunidade de abrir um escritório. E hoje, graças a Deus, nós estamos com quase 50 colaboradores. E a intenção do próximo semestre é passar para 120 colaboradores. E o trabalho da Trastevere é justamente esse, realizar sonhos de pessoas que querem a cidadania, né, Eduardo? Bruno, hoje nós temos um mercado de 30 milhões de descendentes de italiano. Esse público, ele busca, é um público selecionado, né? É um público que busca uma melhor condição de vida, tranquilidade, segurança, estudar, às vezes abrir uma empresa em outro mercado. E você indo como brasileiro, você tem algumas restrições. Então, na verdade, você está resgatando as origens da sua família.
E isso te abre muitas portas, né? Empreender no mercado americano, por exemplo, você desembolsa muito menos dinheiro do que como um brasileiro. Então, realmente, as pessoas estão procurando demais o serviço hoje de reconhecimento de cidadania italiana. E como você vê, Eduardo, esse mercado de empreendedorismo lá na Itália para os brasileiros? Eu sempre bato nessa tecla, a pessoa ela tem que ter atitude, ela tem que acreditar. Porque se eu falo, vai que é fácil, não, ela tem que montar a história dela. Bruno, quando eu cheguei na Itália, eu rasguei meu passaporte, eu rasguei minha passagem de volta. Quer dizer, para mim não tinha outra saída. Então, se a pessoa ela se prepara, ela se qualifica, ela fala o idioma local, ela fala um terceiro idioma, o inglês, né, o italiano, o inglês, e ela vai atrás de realmente aquilo que ela quer, ela tem sucesso. Porque é um país também muito bom. E nós somos brasileiros, né? Nós viemos de adversidade. Então, se tem uma adversidade lá, você fala, opa, eu estou no caminho certo, porque não tem caminho fácil. Você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. E uma hora você vai ser reconhecido, uma hora alguém vai falar, opa, eu vou apadrinhar essa pessoa, porque é uma pessoa que trabalha. Só complementando, o brasileiro, ele é muito bem visto na Itália, né? Porque as pessoas falam assim, ma di dove sei? De onde você é? Tem gente que responde, eu sou no britânico, eu sou no americano, eu sou no uruguaio, mas quando você fala que você é brasiliano, eles gostam de você, porque sabe que é um povo diferenciado, é um povo trabalhador. É verdade, Eduardo. E para quem está no Brasil, como, na sua visão, a gente sabe que o Brasil é um país de oportunidades, a gente sabe das dificuldades, né, de se iniciar, de começar, mas o importante, Eduardo, é começar, né? Você dar o primeiro passo, independentemente se o seu negócio vai ser pequenininho, médio ou grande, né? A palavra é essa que você falou com exclusividade. É um país de oportunidade. Você tem que identificar o que as pessoas não fazem. Que nem quando eu comecei a empreender, eu já fiz outras coisas, mas eu falei, pera um pouquinho, por que não explorar essa área? Por que não fazer tal coisa? E é aquilo, eu acho que você tem que afiar, né? Desculpa a expressão, mas afiar o machado. Você tem que se preparar para isso. Hoje em dia, existem excelentes livros, excelentes filmes, tem muito material online. Então você tem que ser uma pessoa diferenciada, você tem que fazer o que os outros não fazem. Dorme mais tarde, acorda mais cedo, leia um bom livro, faça mentoria, fique perto de pessoas mais inteligentes que você, né? Lembra, eu falo que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Se eu convivo com 5 médicos, provavelmente eu posso ser um 6º médico. Então isso é muito importante, a influência também das amizades. Ou seja, toda essa inovação, essa tecnologia acaba contribuindo, né? O mundo digital está aí, né, Eduardo, para ajudar as pessoas que querem, de fato, tirar do papel o seu sonho, né? Bruno, o mundo digital está aí. Falam que a gente está na época da informação. Quem tem informação tem poder. Então agora basta você entrar dentro na frente de uma tela de um computador e estudar, buscar informação. Que nem, como eu falei, a gente está para expandir agora para o mercado nacional. Nós vamos abrir escritórios pelo Brasil. E se você não entende de um determinado assunto, busca, né? Traz um profissional da área. Como expandir o seu negócio? Porque às vezes, com a experiência de um outro profissional, você vai evitar alguns erros. Então, o próximo passo hoje, Trastevere, a base dela está consolidada. Podemos ter um escritório hoje em Dublin, na Irlanda? Sim. Podemos montar hoje uma base na Argentina? A Argentina tem muitos descendentes italianos. Podemos montar uma base hoje em Portugal? Muitos brasileiros viajam para lá, tudo com descendência de italiano. Então hoje, com a mídia, você consegue buscar muito conhecimento. E é o que a gente está fazendo aqui com bastante sucesso, graças a Deus.
É verdade, Eduardo. Eduardo, eu vou só te pedir mais um tempinho, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente segue aqui conversando sobre a importância do empreendedor acreditar em si, acreditar nos seus sonhos. Combinado, muito obrigado. E para você de casa, não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo. Fique ligado aqui na tela do canal Empreender. Estamos de volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre a importância do empreendedor insistir, acreditar nos seus sonhos. E a gente recebe aqui o Eduardo, ele que é CEO da Trastevere, essa empresa de cidadania, né, de imigração cidadania italiana do Brasil, que já vem aí crescendo ano após ano, principalmente na pandemia, passou por um grande desafio, mas que conseguiu segurar a peteca, não é isso mesmo, Eduardo? E agora já tem planos de expandir o negócio para todo o país, né? Bruno, a palavra é essa, peteca, é o chinesinho de circo com os bastões, ele tem que equilibrar os pratinhos e não pode cair. Isso é a maior qualidade hoje do brasileiro. Ele saber empreender, que nem na pandemia, graças a Deus, a gente não mandou nenhum colaborador embora. E você tem que ter estratégias. Para você ter uma noção, eu entrei em contato com o meu advogado na Itália e falei assim, a gente tem que fazer algo que o mercado não está fazendo. Você tem que ter os insights, você tem que ter as ideias, a cabeça ela não para. Você dispensar hoje o funcionário é dar um passo para trás. E aí a gente fez uma promoção que o mercado não estava fazendo e na pandemia a gente começou a vender mais. Então você fala, que legal, deu certo, que mais eu posso fazer? Mas como um bom brasileiro empreendedor, a peteca, ela não pode cair, porque você tem 51 funcionários, vamos falar de 2 a 3 familiares, você tem por baixo desse guarda-chuva 150 pessoas. Então você é obrigado a vender mais, a prestar um melhor serviço, porque concorda, um bom trabalho executado é uma boa indicação. Nós trabalhamos hoje principalmente com indicações. Se você faz um bom trabalho, eles vão indicar para 3, 4 pessoas. Se você faz um péssimo trabalho, eles vão falar isso para 30, 40 pessoas. Então esse é o nosso norte, é o nosso termômetro. Tem que fazer um bom trabalho acima de tudo. Isso acontece, isso realmente é gradativo. E acontece em qualquer modelo de negócios, né, Eduardo? A gente sabe que o boca a boca ele é essencial, fundamental para que o empreendedor, né, ele consiga ser reconhecido, ser valorizado, né? Agora, como se destacar nesse mercado tão competitivo? Essa é uma excelente pergunta, Bruno. Como se destacar é aquilo. Ter atitude, se comprometer, buscar inovações. Eu sou uma pessoa inconformada, eu sou um eterno conformado, eu sempre estou tentando fazer algo diferente. Então hoje a gente está expandindo, hoje a gente vai começar a atender o mercado nacional, para preparar para um mercado internacional. Então a sua cabeça, Bruno, como empreendedor, ela não pode parar. Então, eu poderia ficar hoje tranquilo com 50 funcionários? Poderia. Poderia vender de 50 a 60 processos mês? Poderia, mas eu não quero. Por quê? Porque Trastevere, nós somos um intermediador de sonhos. Não é fácil você fazer um processo de cidadania italiana, é muito burocrático. Então, na verdade, as pessoas, elas buscam esse tipo de serviço para falar, ó, tá aqui. E é muito gratificante você, depois de um ano e meio, falar, tá aqui, pessoal, o ato de nascita, né, que é o reconhecimento da cidadania italiana, passaporte, a pessoa ela começa a usufruir disso. Mas a gente, como empreendedor hoje, você tem que buscar inovação, você tem que ter ideias. E graças a Deus a gente está tendo muito sucesso aqui no escritório. E como é que é empreender, lidar com sonhos? E realizá-los também, né? Bruno, o nosso cliente é um cliente AA. Ele é um cliente AA. Ele vem com muita expectativa alta. E existe uma coisa chamada frustração.
Você não pode frustrar. Então, você tem que acompanhar todo o processo desse cliente. Ele é carente de informações, ele quer saber se o processo dele está evoluindo, ele quer saber se o processo dele vai demorar ou não. Então, se você faz um bom acompanhamento, porque é um processo demorado, ele demora hoje 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Então, ele quer ter feedback mensal. É porque cria expectativa. Você fala assim, mas e aquela empresa? Será que ela existe? Será que ela não foi embora? Será que não pegou o meu dinheiro? Então, quando o meu cliente ele entra aqui no escritório, ele vê o tamanho da estrutura, Bruno, ele fala, eu vim no escritório correto. E aí indicação, né? Porque um indica para o outro. Então, realmente, a gente vê que está no caminho certo. E nesse caso, Eduardo, das frustrações, como lidar com essas situações? Isso é uma consequência. Existem 2 tipos de frustrações aqui no escritório. Existe a frustração que o cliente ele tenta fazer o processo, mas ele não tem a documentação necessária, né? Porque não é só falar que eu sou um descendente de italiano. Nesse caso, a gente faz o quê? A gente tem um departamento de genealogia, então eu vou atrás de documentos, a gente encontra documentos que esse cliente ainda não tem. Mas também tem a frustração do cliente que ele está fazendo o processo com a gente e às vezes tem alguns erros na documentação dele. E existe o processo de retificação. Mas tirando esses 2 pontos de frustrações, geralmente 100% dos processos são deferidos, são aceitos. Porque é como se fosse uma receita de bolo, Bruno. Você tem que colocar os ingredientes da forma correta e na ordem certa. E o trabalho da Trastevere é somente para essas cidadanias, para a cidadania italiana ou lida também com outras cidadanias, Eduardo? Nós lidamos com outras nacionalidades, com outras cidadanias, mas com escritórios diferentes, né? Eu desmembrei o grupo no caso. Hoje nós temos uma outra empresa chamada Quinta Cidadania Portuguesa, ela está abaixo da marca da Trastevere. E também outras nacionalidades que internamente a gente faz o processo, mas a gente não divulga. Às vezes uma nacionalidade romena, uma nacionalidade espanhola. Mas os serviços da Trastevere, ele é bem amplo, porque eu não sei se as pessoas conhecem, mas se você casa, se você separa, se nasce um filho, você muda de endereço, você tem que atualizar um cadastro hoje no site do consulado. Para quê? Para você poder renovar um passaporte. Então, exemplo, nasceu o meu filho, Joaquim, 1 ano e meio. Para eu renovar esse passaporte, eu tenho que deixar o meu status atualizado. Então, existem vários tipos de serviço hoje dentro de uma consultoria. Outro exemplo, Bruno, às vezes uma nacionalidade. Eu posso fazer a naturalização da minha esposa. Minha esposa é casada com um cidadão italiano reconhecido. A gente pode fazer o processo dela. Tem a burocracia, mas é um tipo de serviço que nem todo mundo conhece. Que as pessoas perguntam, Edu, eu posso fazer o processo do meu marido? Então é uma particularidade que acontece muito aqui dentro do escritório. Falando um pouquinho, Eduardo, da concorrência, ela é sempre bem-vinda, né? Até como forma de incentivar a gente, né? A ser cada vez melhor. Não é buscar a perfeição, mas entregar sempre um serviço com mais qualidade, né? A concorrência, ela sempre te impulsiona a você ser o melhor, a melhorar. No nosso segmento, Bruno, é assim. Tem muitos clientes que nós fazemos o processo e eles se transformam no concorrente. Eu levo ele para a Itália, a Trastevere hoje existem 4 casas na Itália para fazer um processo administrativo. Eu levo o meu cliente, ele entende do processo, ele acaba virando um concorrente. Não tem nenhum problema nisso. Mas será que ele vai ter toda a qualidade que um escritório que tem vários anos vai ter? Então, às vezes, esse tipo de concorrente, ele acaba até ajudando a gente, porque a assessoria não é barata, ela é cara, ela tem o preço dela, e às vezes um concorrente desse, ele coloca um preço mais embaixo.
Então eu falo para os meus clientes que nós queremos ser reconhecidos pela qualidade do trabalho e não por preço. Mas tem a boa concorrência que te joga para cima e fala, vamos fazer algo além, e tem os clientes que acabam denegrindo um pouco o serviço, fica barateando coisas que não pode. E falando em investimento, Eduardo, qual seria o valor a ser investido para quem quer realmente ter o reconhecimento da cidadania italiana? Maravilha. Para você hoje pleitear, para você reconhecer hoje uma cidadania italiana, existem 3 formas, 3 maneiras. Tem o via consular, que é o caminho mais demorado e mais barato. Hoje você pode se inscrever na fila do consulado, vamos falar de São Paulo. Demora 10 anos, mas você paga 300 euros. É um caminho. Não, Eduardo, eu não tenho todo esse tempo, eu prefiro o mais rápido. Existe hoje a opção que você vai para a Itália, você fica 6 meses na Itália, em loco. Eu finalizo o processo, eu te dou um passaporte europeu na mão. Só que hoje ele custa de 3.500 euros a 4.500 euros. Fora a documentação. Você tem que preparar toda a documentação, a certidão de nascimento, casamento e óbito, desde o italiano até você, que é o requerente. Só que ainda, Bruno, a gente tem que contar o quê? Passagem aérea, ida e volta, seguro viagem, alimentação. Hoje uma cidadania administrativa, ela não sai por menos de 50, 60 mil reais. E a terceira forma de você pleitear uma cidadania italiana é o via judicial, é o via tribunal ordinário, né, da onde nasceu o italiano. Vamos imaginar que nasceu em Roma. O interessante desse tipo de processo, Bruno, é que quanto mais pessoas da família entrarem, eles vão rateando os valores. Então, quando a gente faz uma venda de um requerente, eu falo, além de você, quem mais pode entrar no processo? Às vezes, Bruno, a gente coloca 12 requerentes, não sai 8 mil reais para cada um. Então, tem a forma correta, né, de você escolher que tipo de processo você vai fazer. Perfeito. Eduardo, a nossa entrevista já está se encaminhando para o final. Eu queria que você desse dicas, deixasse aqui as suas considerações finais para quem está nos assistindo, para quem quer se tornar um empreendedor, seja independentemente do modelo de negócio que ele queira apostar, que ele queira investir, que ele queira abrir, seja no ramo como da cidadania, né, dessa empresa especializada, dessa consultoria especializada em vistos migratórios. Eu queria que você deixasse aí as suas considerações para quem quer abrir um modelo de negócio como esse, como a Trastevere, ou até mesmo qualquer outro modelo de negócio, que afinal o que importa é não desistir, né? Nunca desista dos seus sonhos, né? Bruno, acho que as considerações finais aqui para quem quer empreender é ter atitude. Nós estamos hoje numa nação repleta de oportunidades. Mas a pessoa ela tem que estar atenta, ela tem que ver aonde pode ter uma oportunidade e ali ela fazer dinheiro. Mas acho que não é o dinheiro, é a consequência. Estuda, busca informações, acorda mais cedo, dorme mais tarde, leia bons livros, assista bons filmes. Tem vários filmes de autobiografia. Aprender com o erro dos outros e ser um eterno apaixonado. Gostar do que faz, porque não cansa, Bruno. É muito bom você trabalhar horas e horas num projeto seu, que você idealizou e você vê crescendo. Porque chega uma hora que não é mais você que põe a mão, você começa a delegar, você começa a coordenar. E aí você vê que o seu sonho ele se realizou. Então tenha foco, persevera, estuda e acredita no seu potencial. Ou seja, o caminho é natural acontecer, né, Eduardo? É um caminho natural, né? É natural, mas muitas pessoas elas perdem o foco. Elas não vão... Sabe por quê, Bruno? Existem oportunidades, internamente existem oportunidades. Só que às vezes as pessoas elas saem do barco mais cedo. Porque hoje eu teria que passar o bastão para alguém. Para quem eu vou passar o bastão? Então eu tenho as pessoas de confiança, mas as pessoas às vezes elas desistem muito cedo. É verdade.
Eduardo Veloso, CEO da Trastevere Cidadania, essa empresa especializada em imigração, em vistos italianos aqui no Brasil, que já emitiu aí atendeu aí mais de 5 mil clientes, né, Eduardo? Em todo o país. Perfeito. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente em mais essa entrevista especial falando aí sobre a importância do empreendedor em insistir, em acreditar nos seus sonhos. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Bruno Amorim. Boa tarde a todos. Até mais. E para você de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.